Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia, homenageando 120 anos do nosso querido JK. No primeiro bloco, a gente falou muito, né, desse perfil da chegada de JK a Belo Horizonte e logo depois, ele como prefeito, e aí a ousadia que foi citada aqui pelo nosso convidado, o vereador Gabriel Azevedo, tá bom? E agora a gente parte para o governador. Como é que surge aí essa, digamos assim, essa nova etapa política dele? 45 cai o momento do Estado Novo, ou seja, final da Segunda Grande Guerra Mundial, ditadores saem de moda, e você tem a nova Constituição, ou seja, a de 34 fez o JK virar deputado federal, a de 37 caça o mandato dele, a de 46 vai dar a ele outro mandato diretamente para o Rio de Janeiro, para ser o representante do povo mineiro. Num período muito complexo da nação brasileira, em que você tem a saída do Getúlio, a ida dele para uma espécie de exílio, né, em São Borja, e o período eleitoral de 1950. Em 1950, o Getúlio, que foi 15 anos ditador, volta pelo voto popular. Incrível, né, Gabriel? Volta o retrato do velho outra vez. Isso, volta no mundo dá voltas. Olha como o Brasil tem os seus paralelos. Né? O Brasil tem seus paralelos. Então ele volta, mas... e em Minas Gerais, uma disputa enorme. Bias Fortes, JK, nomes assim tradicionais que já tinham seu peso. O JK ganha a disputa interna do partido e vai rumo às urnas contra o Gabriel Pereira Passos. E vence a disputa de governador, em 1950, com o binômio Estrada Energia. Estrada Energia? Tudo que ele prometeu para o povo mineiro vocês não têm energia, e não tinham mesmo. Isso. Era apagão, era falta de... Era lampião, era fogão de lenha. Interiorano, muito era provinciano, atrasado, né? Era atrasado. Isso eu adoro no JK. Eu sou mais Belo Horizontino do que mineiro. Sim, eu também. Sou um bicho da capital. E às vezes nós, da capital, não nos reconhecemos tanto no interior. É verdade. Sim. E vice-versa. Embora Belo Horizonte guarde muito, minha mãe de Araguari, meu pai de Pirapora, não dá pra gente dissociar. Não foge, né? Mas o que o JK quis fazer, e isso é maravilhoso, é conectar. Somos uma Minas Gerais só, que ainda não era. Por falta de energia e por falta de estrada. E ó, fantástico. Dá-lhe o binômio. Ele cria a CEMIG, veja você. Então, mais uma joia aí do JK, uma joia estratégica para o nosso estado, e dá-lhe rodovia. Mais uma vez, né, minha crítica podia ser dá-lhe ferrovia. Dá-lhe ferrovia, para conectar o estado de uma maneira mais sustentável. Sim. Mas era a visão da época, muito influenciada, sobretudo, pelos Estados Unidos, pós-guerra, cuja lógica o Eisenhower estava fazendo as interestaduais e tudo mais. Highways, né? Então, esse modelo rodoviarista guiou muito o JK. E aí você tem, portanto, um período de turbulência nacional. Tem um fato que eu acho muito interessante. Tem um filme muito bom sobre o Getúlio e falta um filme muito bom sobre o JK. Bem lembrado. Eu acho que é uma bola quicando aí, de vários períodos da vida. Pode escolher um trecho e fazer. 1954, ou seja, em 1954, o Getúlio estava vivendo uma crise nacional gigantesca. A oposição a mil, a oposição golpista, diga-se de passagem, Carlos Lacerda, o estuário de Lamba, e toda aquela coisa do Gregório Fortunato e do atentado da Rua Toneleiros, por aí vai. A última vez que o Getúlio saiu do Rio para fazer uma visita foi parando na base aérea da Pampulha. Uma curiosidade, esse vereador aqui tem 2 quadros na minha sala de estar, feitos no dia 12 de agosto de 1954. O fotógrafo faleceu no ano passado, chamava-se Câncio de Oliveira. Um fotógrafo que fez muitas amigo fotos do meu pai. Aqui em Belo Horizonte. Câncio, claro. Ele registra a Praça 7 com a seguinte faixa: o prefeito Américo René Gianetti saúda a presença de Getúlio Vargas. Isso. Que chega na Pampulha, sobe Afonso Pena e vai passar uma noite no Palácio das Mangabeiras. E tem outra foto na minha sala, que é Getúlio e JK. Ambos apontando de um palanque na inauguração da Manesma. Veio para inaugurar a Manesma. O último compromisso fora do catete, fora do Rio do Getúlio. Antes do suicídio. Porque 12 dias depois ele ia meter uma bala no peito. Que loucura. E ele volta para a base de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com o Tancredo. Olha, o Tancredo já personagem naquela época. Ministro da Justiça dele.
e cochicha para ele: a nossa solução pode ser esse menino. Porque esse o Getúlio ainda tinha uma ideia de que ele conseguiria, vamos lembrar que as eleições presidenciais iam acontecer no ano seguinte, 1955. Ele queria ainda tentar fazer com que ele chegasse até 55. E os adversários não queriam de jeito nenhum, porque sabiam que ele teria um potencial eleitoral para fazer o sucessor. Né? E o JK, como ele tinha trânsito, o PSD era o centro ali da época. Centro sem ser centrão. Né? É bom lembrar. Então né? você tinha o Getúlio no PTB, no Partido Trabalhista Brasileiro, o Carlos Lacerda na UDN, a mais grande à direita, a oposição, Isso. e o PSD ali. Então meio. o JK surge como essa possibilidade, mas não dá tempo, porque o Getúlio suicida-se e em 55 vem, portanto, a campanha JK Presidente, 50 anos em 5. Isso. Que é uma campanha maravilhosa, com Juscelino Kubitschek é o homem, vem de Minas, da Barreiras, o sertão. Juscelino Kubitschek é o homem, que além de patriota é nosso irmão. Brasil, vamos para as urnas, povo responsável, gente varonil. Juscelino, 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 para presidente do Brasil. Que ótimo, e era uma animação. Não, o povo, eu adoro esse jingle. Bem esse jingle. E ele ganha de um jeito muito interessante, porque eram 4 candidatos. O governador de São Paulo, do slogan Rouba Mais Fácil, que surgiu com ele, né? Então Ademar Maluf, de Barros. Né? Ademar não, de Barros. o Maluf já fez um retrofit. O Ademar é que era o Rouba Mais Fácil. Tanto que o jingle do Ademar, quem não conhece, quem nunca ouviu falar da famosa caixinha do Ademar, Isso. que era uma caixinha bem robusta. Ademar por São Paulo. Aí você tinha o Juarez Távora e o Plínio Salgado. Salvo engano, era essa a disputa. E o JK ganhou sem ter São Paulo, vira presidente por uma margem razoável, e os militares não queriam deixar o JK tomar posse. Por quê? Porque a gente precisa falar isso, ainda mais nessas épocas atuais, lugar de militar é no quartel e não na política. A Constituição prevê isso. Claro, não me venha com outras interpretações. Um democrata sabe disso. Quer fazer política? Larga a farda. Isso, perfeito. E aí vem depois, tanto o próprio JK, vamos lembrar disso, era um militar reservado, militar, né? Ele médico e tal, e tudo bem. Mas não se pode fazer política de quartel. Só que, né, desde 1865, com a Guerra do Paraguai, os militares foram, o golpe que destronou o imperador, militares. Aí você teve o movimento tenentista, 30 militares. Getúlio usava uniforme. Militares, 45 militares, os mesmos que levaram Getúlio tiraram. Em 54, os militares, General Góes Monteiro e tantos outros, queriam, porque queriam tirar o Getúlio e assumir o poder. Isso. O que o Getúlio fez com o suicídio foi atrasar o golpe em 10 anos. Uma jogada fantástica. E aí o Juscelino vira, e você sempre teve militares golpistas e militares da legalidade. O Henrique Teixeira Lott, que aliás até dá nome na biblioteca do Colégio Militar, onde eu estudei, era um legalista, um democrata e garantiu a posse do JK. Ele vira, portanto, presidente da República e tem a história que todo mundo conhece de um sujeito que perguntou para ele se ele ia cumprir a Constituição e levar a capital. Para meu avô estava nesse dia, lá no interior ali de Goiás, beirada de Triângulo e tal. Na minha família, por parte de mães ali, Cascalho Rico, Araguari, Uberlândia, Uberaba. E ele então comete essa ousadia de falar, não, vou construir essa nossa Ele fala, essa né? capital. Esse depoimento está na internet. Lá vai ele para o meio do Goiás, separa um Distrito Federal, chama de novo o Oscar, porque vamos lembrar, a gente passou na fase de governador, sem lembrar que o Oscar também teve presente. Pois vamos voltar um pouco no governador. Banco de Comércio na Praça 7, Estadual Central aqui em Lourdes. Várias obras do JK governador contaram com os mesmos traços do Niemeyer. O Niemeyer evoluído em relação à Pampulha, fazendo prédios, fazendo prédios comerciais, prédios de banco, residenciais. O edifício JK é dessa época? Essa é uma coisa muito interessante, inclusive. O primeiro tema que eu conversei com vocês aqui foi o edifício JK, né? O edifício JK iniciou-se quando, tanto que chama, né, conjunto habitacional
governador Juscelino Kubitschek. Isso aí. Governador. É. Né? E tanto na hora da construção, tinha um grande banner do JK presidente, usaram lá como um grande instrumento de propaganda. E a lógica de um habitat em Belo Horizonte completamente diferente, né? Baseado... Então, a ousadia e a velocidade sempre presente, e a modernidade. E ele começa esse processo da construção de Brasília sem esquecer das outras coisas do Brasil. Todo mundo deveria ler o Plano de Metas. O Plano de Metas foi um instrumento que o JK, tanto que ele chamava Brasília de meta-síntese, da ideia de ter uma meta que significasse todas as outras. Brasília ela não tinha só um propósito de transferir a capital. Ela tinha um propósito de dar áreas de modernidade. A arquitetura molda o poder. Isso. O parlamento britânico, sendo como é, molda a política britânica. Né? O Capitólio em Washington, a mesma coisa. Tem significado, muito, tem força. A arquitetura, né? ela tem um papel na formação da concepção das pessoas de poder, de política, de democracia. Então, Brasília, né, é o próprio sinal da cruz, como diz Oscar. Você tem ali no meio do cerrado um X. Um dos eixos faz a curva, então também é um avião, um pássaro, né, voando, é o Brasil voando. Quando você pensa na esplanada e na Praça dos Três Poderes, o Congresso com um grande H, simbolizando o homem, a ideia da humanidade. Uma cúpula para cima, a Câmara, ouvindo a sociedade. Uma para baixo, o Senado, significando as raízes, as tradições. Pé no chão. Você tem a beleza do STF que flutua, com um sesquiate maravilhoso em frente, com a Dama Cega da Justiça. Você tem os arcos, as colunas do Palácio do Planalto, voltado com o parlatório para a praça. Muito significativo, tudo nada muito significativo, e um olhando para o outro, ali num conjunto o equilíbrio triangular, da República. O equilíbrio dos três poderes, Barão de Montesquieu, República, democracia, ou seja, muito bom, nós estamos cravando aqui no chão do miolo do Brasil história. O desejo desse país ser democrático, isso, de ter três poderes, né? Então isso para mim é muito significativo. Eu sou um democrata e acho que o JK ele quis cravar isso em pedra. E isso é muito importante para o Brasil, um país que não tem tradição democrática. Vamos lembrar que foi de 46 até 50, 50 até 55. De golpe em golpe. E esse período de 46 a 64 foi um curto período de prazo de democracia para a gente ficar ao mesmo tempo depois numa ditadura. Isso. Então, assim, Brasília, que eu admiro, assim, o meu favorito em Brasília é o Itamaraty, que eu acho que é uma outra coisa muito legal, que assim, é uma sala de estar para o planeta, de receber grandes líderes mundiais e fazer essa construção de um Brasil que se quer ouvido no planeta. Isso. Né? Então, acho que Brasília é muito bom. Quem critica, eu tenho um amigo muito querido, Marcelo Calero, é até deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele tem uma tese dele sobre o tanto que isso custou para o Rio de Janeiro. E, de fato, a transferência... perdeu poder. O Rio, a cidade do Rio, né, sofreu as consequências, sofre até hoje da saída do funcionalismo público, do ambiente político e tal. E muita gente diz assim, você vai para o meio do sertão ali, do Cerrado, e você não tem o povo para protestar. Eu falei, olha, não é bem verdade hoje em dia, porque a gente já viu grandes movimentações. Mas, para além de Brasília, o JK atuou no desenvolvimento econômico, na educação, na saúde, na infraestrutura, na ideia de conexão com o mundo, na diplomacia, na institucionalidade, no respeito a tudo que ele considerava muito sagrado. A gente foi um grande presidente. Uma das consequências foi, obviamente, o rito inflacionário, né? Tem uma coisa genial sobre o JK, ele falou, mas presidente, de onde vão sair os recursos? Ele, vão sair daqui. Só que quando um político tira recursos só daqui, meu chapa, a impressão de dinheiro ela vai gerar alguns problemas. E eu acho que, né, não é à toa. Você veja que ele sempre tem apelido. E como presidente recebeu um apelido muito saboroso, né? O presidente Bossa Nova. Ou seja, um cara que estava conectado também com o movimento cultural, musical, intelectual. De um novo Brasil, né? De um Brasil que se queria muito diferente do que tinha sido feito até ali. Isso. Que era um Brasil um pouco pastiche, um Brasil um pouco que queria fazer um copia e cola. Se você olha a arquitetura do Brasil, o Palácio, o Congresso anterior a Brasília, era o Palácio Tiradentes no Rio, que é uma cópia, né, de vários outros parlamentos, com cúpula, mobília, né, da década de 30 e tal. Era o Catete, a residência oficial do presidente da República,
um palácio... Inacreditável. É um palácio. É um palácio, não é um presidente, é um rei. E era uma casinha de nobres ali no Rio de Janeiro, no Catete e tal, o próprio prédio da Suprema Corte Brasileira. Então, eu acho que é um simbolismo muito interessante de política, arquitetura. Importantíssimo que você falou. Isso tudo é muito significativo. Ainda que Brasília, sob o ponto de vista urbanístico, é tudo que eu discordo em matéria de cidade, porque é rodoviarista, não tem esquina, não tem fachadas ativas, não tem escala humana, não é a cidade que eu defendo. Ela, enquanto monumento arquitetônico para a política, tem o seu significado muito sensacional. Bom. E aí você veja, não havia reeleição, o JK ele vai encerrando o seu mandato na porta dos anos 60 com tranquilidade, na ideia, inclusive, de se eleger senador por Goiás, já de olho em 65. Isso. O JK 65 começou a ser planejado antes do fim da presidência. Então, esse era o plano do JK. Em 60 você tem uma disputa pesada, né? Hoje as pessoas fazem com a mão 2 símbolos para significar Bolsonaro ou Lula. Isso. Curiosamente é o mesmo gesto, só muda o... Né? Naquela época os símbolos foram a espada e a vassoura. Uma do Lott, que foi o general da legalidade, e a outra do Jânio Quadros. O Jânio Quadros assume muito criticando Brasília, né, o desperdício de dinheiro, a questão inflacionária e tal, e a corrupção. O Jânio Quadros entra muito nessa linha de que Brasília foi um antro de corrupção e que tinha que varrer. Isso. Ele toma posse, fica pouco tempo, o resto a gente sabe, o Jânio Quadros assume, os militares dão um golpe. Segura aí, porque nesse golpe o Juscelino vai sofrer também. Vai muito. Mas antes, olha só, Gabriel, nós temos aqui a posse do JK como presidente do Brasil. Acho que vale a pena a gente dar uma conferida. Vamos lá, maestro. O senhor Juscelino Kubitschek presta o juramento de manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Em seguida, assina o termo de posse. A seguir, apõe a faixa presidencial no novo chefe do governo, simbolizando a transmissão do mais alto cargo do país. Fala o presidente Kubitschek, declarando que, com aquele ato, se consolidava definitivamente a democracia no país. Desfilam diante do chefe do governo, apertando-lhe a mão e abraçando-o efusivamente, trabalhadores, senhoras, jovens e velhos, numa demonstração espontânea do apoio e da simpatia do povo para com o novo governante do Brasil. O que nós precisamos no país é uma pausa na política, é uma pausa nas atividades que fermentam ódios e incompreensões para que o Brasil possa progredir tranquilamente. O exemplo dos prefeitos que aqui estão nesse instante, dando ao país a demonstração de sua capacidade administrativa, gerindo municípios de pequenos recursos e que pela sua administração se impõe agora a todo o apreço da nação, é uma demonstração do que eu venho afirmando. O Brasil está precisando de administração, de desenvolvimento econômico para atingir os seus altos objetivos. O meu propósito é este, é realizar as metas econômicas do meu governo para que toda a nação possa delas se beneficiar. Muito bem, a gente conferiu, né, o discurso de posse de JK como presidente do Brasil. Mas eu interrompi o Gabriel, nosso convidado, na hora que ele estava falando do momento difícil que o país vivia, que era o golpe militar em 1964. Dá para a gente fazer um paralelo desse discurso com a ditadura militar que está chegando? Acho que se esse discurso do JK fosse utilizado na campanha eleitoral de 2022 no Brasil, ele continuaria tendo o meu voto. Isso. Eu acho que o que a gente precisa é esquecer ódios, rancores, dificuldades e pensar no desenvolvimento econômico brasileiro. É possível isso, Gabriel? É possível e é necessário. Não, é o papel que eu sempre tento desempenhar na Câmara. O que a gente vive hoje? Estridências. Né? Você tem a Câmara com 41 vereadores. E você tem necessidades da cidade. Isso. Mobilidade, saúde, educação, habitação. Temas que precisam das pessoas sentadas na mesa, com respeito, com diálogo, para chegar num lugar comum. Perfeito. E você tem aquelas pessoas que querem estar ali, não para isso, mas muito interessadas nos seus próprios votinhos e nos seus passageiros mandatos, isso sem mesmo. Realização, Concordo utilizar o microfone para xingar, para ficar criando inimigos, para motivar o que as pessoas têm de pior.
O que eu também muito admiro no JK é que ele motivava no brasileiro o que ele tem de melhor. A capacidade de diálogo, de entender o diferente, de se unir para construir. E isso que ele fala é tão atual e tão necessário, porque o Brasil sempre teve democratas. Mas, infelizmente, o Brasil é uma nação analfabeta, quando o ponto de vista é a democracia. Então, vou repetir aqui para não ficar dúvida. Sim. É um analfabetismo democrático. Sim. Se você perguntar para as pessoas assim, vocês gostam da democracia, vocês são a favor? A maioria Com dirá certeza. que é. Isso. Porque a maioria pensa que democracia é apenas eleição. E não é. A democracia é um modo de vida e, sobretudo, um aspecto de não deixar o poder se concentrar. Por isso você quer instituições, você quer parlamento forte, você quer até oposição que se quer democrática. Isso mesmo. O JK teve uma oposição democrática. Tá. Quando foi presidente, quando foi presidente, né? mas teve também uma oposição golpista. Isso. Golpista. Sempre tem, né? E isso tem que ser separado. É. Você pode criticar o presidente eleito. O deputado que você votou pode fazer oposição ao presidente. Inclusive, nas próximas eleições, você pode até disputar contra esse presidente e ganhar. Isso. Ganhar a eleição é muito bom, eu sei. E perder não é tão bom, eu também sei. E isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Você se reorganiza. É essa né? bola no chão que a gente tem que colocar no Brasil. Mas vamos lá, Essa 64. eleição. E aí, Vamos 64, o que é 64 no Brasil? O mundo polarizado, bipolar, você tem os Estados Unidos, você tem a União Soviética, sempre a coisa do comunismo, Guerra que o Fria. Getúlio usou em 37 para dar o golpe, né? Bem lembrado. E, gente, O fantasma do comunismo. O que ia acontecer em 1965, um ano depois, tá? Quem seriam os candidatos a presidente do Brasil, os grandes concorrentes em 1965? Juscelino Kubitschek de Oliveira, tentando o seu segundo mandato. Perfeito. Tem até material de campanha que foi feito sobre isso, guardo na minha biblioteca. E o oponente dele, excelente quadro, golpista na sua medida, mas um excelente quadro político e zero comunista, Carlos Lacerda, Isso. que tinha sido governador da Guanabara, sempre um político de uma Opositor oratória, a né? Getúlio. O Corvo era o apelido do Carlos Lacerda. Exatamente. Mas veja, jornalista. se em 1965 os dois principais candidatos a presidente da República do Brasil eram JK e Carlos Lacerda, cadê o comunista? Não tinha comunista nessa história, não tinha comunismo nessa história. Não tem Isso não existia. E isso foi um aspecto criado, e muita gente cai nessa. Não, os militares tomaram, porque senão o comunismo ia estourar. Não, o que os militares tomaram do Brasil em 1964 foi a disputa presidencial mais emocionante, saborosa e democrática que nós teríamos. Pode ser que o Carlos Lacerda, sendo derrotado, também continuasse ali nesse flerte. De golpismo, né? Mas o fato é que quando 64 aconteceu, ele experimentou desse veneno no sentido em que JK foi caçado, Jango foi exilado e Carlos Lacerda também foi caçado. Incrível, não é? E aí vem um grande isso. momento da história política brasileira, que agora tentaram dar um retrofit, que é a ideia de frente ampla. Ou seja, esses três personagens opositores em suas medidas, Bem lembrado. Um de esquerda, um de centro e um de direita, resolveram dar as mãos para falar, bom, você pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro, mas você tem que ser democrático. Isso. E o que está acontecendo no Brasil não é democrático. E não foi. Né? O que aconteceu ao evitar a eleição do JK foi tortura, censura, morte, né? Fim de cultura, fim de políticas públicas. Né? Para as cidades brasileiras foi uma tragédia. O surgimento de favelas, a ampliação da pobreza, a truculência da polícia. Truculência. Né? Não era violento. Talvez para você. Para quem estava lá na favela era muito violento. Muito. Né? Custou muito ao Brasil e quem defende ditadura está ali, tem um muro aqui e essa pessoa está realmente do outro lado. Aqui do meu lado, eu sou um político democrático, centrista, moderado. E ponto. E tem gente que é de esquerda que é democrático, tem gente que é de direita que é democrático e tem gente que é de centro que é democrático. Do outro lado, tem gente que é de esquerda e é totalitário e defende ditadura em Cuba e defende ditadura em vários outros lugares da América Latina e do planeta. E tem gente de direita que é totalitário e que defende ditadura em vários lugares do mundo e do momento histórico. Esses dois podem dar a mão e ficar para o lado de lá. E o bom do JK é que ele
Em 64, infelizmente, há quem diga que o JK não tomou uma postura muito fervorosa contra o golpe, né? Porque ele achou realmente que o pessoal ia passar o poder. A desculpa era essa, né? Certo, estava Tancredo gritando canalhas, canalhas no plenário. Foi um golpe congressual, militar, cívico, né? Juntou muita gente que não gostava de democracia. Aí veio o momento de exílio do JK. Segura aí, nós vamos para o próximo bloco, segura aí, porque esse momento é um momento muito cruel para uma pessoa como, né, JK, conforme a gente viu, dessa proximidade com os outros, dessa negociação, do diálogo, né, da cultura presente, né, da festa também, por que não? O Gabriel falou muito bem, né, porque os políticos não podem ser mais felizes, porque as pessoas não podem ser mais felizes, né? Então a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco desse momento em que JK é exilado do país, tá bom? Valeu demais. Intervalo, maestro, nossos comerciais, por favor.